Eu tenho o prazer de estar aqui com o Cris. O Cris foi uma pessoa que me adotou, eu vou falar assim, né? Me adotou Pode desde falar, o início, tá assim. comigo. Quando tudo aconteceu, ele foi aquela pessoa que entrou na minha rede social e falou assim: Olha, eu tô aqui com você e você é a madrinha do funk. Tenho muito prazer de estar aqui com você, obrigada. Mas aqui a gente vai tocar, vamos bater um papo. Eu não vou falar com o Cris, assessor e pai do MC Daniel. Sim, Eu vou falar com o Cris do pai, vou cortar, eu vou falar com o Cris, o pai do Daniel. sim. Mas ele não tem só o Daniel, tem o Gustavo, tem Tem a toda Marinha, uma. tem Tem a outros. Maria, tem os três filhos aí. Conta pra gente o que é ser pai do Daniel. É muito. As pessoas me perguntam sempre. Bom, primeiramente, vamos agradecer de estar aqui, de você vir aqui na nossa produtora, na Lions, que é a produtora do Daniel, né? E eu tenho muito, me sinto muito honrado de receber aqui. E a gente tem essa relação de amizade desde o início, né? Quando eu percebi ali que o pessoal estava te incomodando porque você começou a falar do funk, eu falei, não, ela é a madrinha do funk, esquece. Então a gente está aí até hoje e eu estou vendo que você vai evoluindo, né? E te agradecer pelo apoio nos nossos eventos, em tudo que a gente faz, você está presente. Com Então certeza. você é muito especial para todos nós. Obrigada. E essa pergunta parece fácil, né, de falar, porque o Daniel hoje ele tem uma dimensão, né? Mas para mim é o meu filho ali de sempre, a gente tem aquele orgulho, né? Mas eu me sinto muito feliz, primeiramente, por ser pai do ser humano, que ele é um menino incrível, um menino respeitador, que honra a família, que honra o seu trabalho. Então primeiramente, isso para mim é o maior sucesso, é ele como pessoa. E é claro o orgulho de ver ele bem profissionalmente na carreira dele. Então isso também me traz muito orgulho e eu sei que é a felicidade dele. Quando você vê um filho realizando o sonho dele e ele conseguindo cada vez mais, isso para um pai é a felicidade total. Que momento que aconteceu a mudança, né? Porque tem a situação do pai ver o crescimento do filho e ficar meio assim. Que momento que você sentiu que o auxiliar de limpeza Uhum. virou um artista? É uma história que às vezes as pessoas se surpreendem, mas como assim e tal? Tudo tem aquele início, nada acontece por acaso, né? Para falar a verdade. E o Daniel, ele na vida dele, ele sempre tentou várias coisas, né? Então, ele tentou pelo caminho do futebol, ele tentou através do estudo. O Daniel tentou uma faculdade, achou que não era legal, tentou outra. Então, foi trabalhar, que nem essa questão do auxiliar de limpeza. Dali, ele não se contentou com aquela situação, né? E aí ele foi buscar outros caminhos. E o que chamou a atenção dele foi da música, onde ele começa a trabalhar como produtor da 1 Quilo, que é uma empresa do Rio. Ela não existe mais, mas essa empresa tinha o Xamã, tinha alguns artistas. E ele era o produtor ali, pegava uma água, levava uma roupa e tal, e fazia esse trabalho. Só que os próprios artistas ali começaram a ver nele alguma coisa de diferente. E ele começou a se inspirar nesses artistas. Foi aí que ele chegou e ele decidiu que ele ia entrar no ramo da música. Falou, poxa, eu gosto, eu tô vendo esse cenário, eu vou cair para dentro. Só que esse processo ele é demorado, né? Então até ele pegar o jeito, saber por onde ele ia, quais os caminhos, isso demorou um tempo, né? Que entre nós, na própria família, a gente não percebeu esse tempo. E quando foi um dia, ele chegou em mim e ele falou, olha, eu vou viver de música, é isso aqui que eu vou fazer. Legal, mas e aí? É o funk. Aí você Respirou. respira, você fala, pô, mas o funk. Porque na nossa mentalidade, principalmente das pessoas de mais idade, a gente não imagina o que é o funk. A gente tem uma visão do funk que é uma coisa assim, não é algo bacana, não é algo legal, né?
Várias Principalmente pessoas... o funk de periferia, né? Isso, tem uma experiência ruim e tal. E eu, como pai, para eu poder apoiar meu filho e saber exatamente o que era aquilo, eu me aprofundei nesse cenário. Então eu fui entender o que era o funk. Então eu fui conhecer os artistas, eu fui ver as músicas, né? Porque eu tinha total desconhecimento. Então quando você vê que aquilo, por exemplo, um artista, ele cuida de várias famílias, porque ele tem ali o artista, tem o produtor, tem o motorista, tem... Então, e as pessoas dependem dele para um trabalho, para trazer o sustento de casa, e é um gênero musical. Eu falei, não, peraí, a gente tem que ter um outro olhar para isso. E eu falo para as pessoas, tenham um outro olhar para o funk, vão conhecer, vão se aprofundar, para você ver o que é aquilo. Então você tem as músicas, tem músicas que às vezes não trata de uma maneira legal, mas tem as músicas de superação, né? Tem músicas que trazem uma boa mensagem, assim como tem músicas no sertanejo que também fala de coisas que é parecido com funk. Mas retrata uma realidade do que a gente vive no cotidiano. Exato. Nada é mentira. São realidades. Então tem ali no samba, vai ter no funk. E, no sertanejo e o funk também tem várias vertentes, né? Então aquilo eu comecei a ver com outros olhos e eu realmente vi que era um bom caminho, né? E o principal é ver a felicidade dele realizando aquilo. Então quando você tem um filho fazendo algo que aquilo está dando prazer para ele e ele vai ser feliz com aquilo, o caminho é trabalho, trabalho e aquilo vai dar certo de alguma forma. Nesse momento, você sempre trabalhou no ramo de carros, né? Nos últimos meus 22 anos foi com carro. Que momento você saiu dali e falou assim, não, agora eu vou acompanhar meu filho? Foi quando ele estourou ou ainda não? Então, ele já vinha numa crescente, né? Aí, a partir disso, aconteceu várias coisas. Ele, né, lançou algumas músicas, mas ele não... O artista, ele lança, mas às vezes ele... Naquele primeiro lançamento, segundo, terceiro, não acontece, é normal. Só que o Daniel, ele tem algo positivo, que é a imagem. Então, a imagem dele veio primeiro, ela apareceu primeiro, e depois veio a parte musical. A parte musical ela já estava lá, só que ela não estava aparecendo. Estava aparecendo a imagem. Então, quando ele teve a oportunidade da imagem, ele conseguiu encaixar a parte musical. Teve algum momento que você, assim, a gente tem... Eu sempre falo que o Daniel tem várias fases, né? Que o Daniel teve aquele momento que ele se revoltou, que brigava, aquele negócio todo. Isso. Teve aquele momento que as pessoas viraram o rosto para ele num show. Esse momento você falou, filho, desiste, isso não é para você? Não. Ou você bateu e falou, não. Isso viralizou e dentro do meu coração, aí você está me perguntando em que momento. Então, como pai, assim, se foi assim, filho, desiste, para. Não, dentro do meu coração, a primeira vez que ele me chamou, ele falou, ó, vai ter um show meu em tal lugar. E eu fui assistir. Quando eu vi ele ali, desempenhando, eu chamei ele e falei, pô, é isso. Sua vida é essa. Adorei demais e tal. E eu acho que aquilo também trouxe força para ele, mais esse apoio. E dali ele só foi crescendo, claro. Daí você parou de trabalhar com carro? Não, ainda não. Ainda não. Por mérito dele, ele foi crescendo. E aconteceram algumas situações dele no TikTok, na internet, que começou a viralizar. Então eu me lembro que a gente eu estava num lugar e tal, ele já estava com bastante seguidor, já vinha crescendo, já tinha passado de 100 mil. E ele veio, assim, ele atingiu muito rápido 1 milhão de seguidores, coisa de 2, 3 dias. Então quando eu vi aquilo, eu falei, bom, acho que agora... andou, porque eu acompanhei pela rede social. Ou quando eu saía com ele, que eu via que as pessoas já estavam parando ele na rua, aí eu percebi que realmente ele estava naquele caminho de subida. Foi nessa época, mas eu ainda estava trabalhando, fazendo as minhas atividades. A mãe dele também era diretora de escola, então ela trabalha na área de ensino. Cada um estava tocando sua vida, mas o Daniel começou a virar aquela avalanche assim, de coisas tudo de uma vez. Aí começou a ter muito show, começou a ter muita exposição. E aí cai nessa parte que você está dizendo, as polêmicas. Porque para ele entender tudo naquele momento foi muito difícil ele conseguir administrar. Então ele
era explosivo, acabava, né, tendo as reações ali, mas depois ele passou a entender que ele não pode, né, que ele tem que ponderar, porque as pessoas ele começou a ter uma exposição muito grande. Então, como veio crescendo muito rápido, chegou um determinado momento que eu tinha que sair da loja para ajudá-lo em algumas situações. E aí chegou um momento que ele falou, pô, você tem que largar e ficar mais perto, tá mais à disposição. E aí foi assim, eu tive que sair. A loja, eu tinha um sócio, eu tive que vender a loja. A mãe dele teve que pedir uma licença da prefeitura em Itapecerica, né, que ela trabalhava. E nós começamos a ficar mais próximo dele, porque era muita coisa de uma vez ao mesmo tempo. Teve um momento que ele relata numa carta que vocês tiveram um desentendimento. Foi. E daí fica um vácuo aí. Esse desentendimento foi antes da carreira ou depois da carreira? No meio da carreira? Não, antes. Antes. Que momento foi esse? Então, é aquele momento assim que a cobrança que eu fazia no Daniel é uma cobrança de pai. De todo o pai que se preocupa com o futuro do filho. Então, eu sou de uma geração que os meus pais cobravam o quê? Que você trabalhasse e estudasse. E que esse era o caminho para você seguir numa profissão, para você cuidar da tua família futuramente e tal. Então foi isso que eu aprendi lá atrás. E era isso que eu cobrava dele. Só que o Daniel é uma pessoa assim muito diferente. Eu via nele alguma coisa assim, mas eu não entendia o que ia dar naquilo, porque ele se comunicava bem, ele sempre desde pequeno estava rodeado de pessoas, então ele sempre foi líder. E eu falava assim, pô, ou ele vai ser jornalista, ou ele vai ser advogado, eu não sei, porque ele se comunica. E da música eu não esperava isso. Não tem ninguém da família que era músico? Eu tenho primo, assim, algumas pessoas, mas assim, não chegou nem perto do que ele é. Então, aquilo, né, começou aquela cobrança minha em cima dele. E aí, Daniel, o que você vai fazer da vida e tal? Aquela cobrança de pai. Então, em algum momento desse, a gente teve uma briga feia. E a gente ficou sem se falar. Por quê? Porque quando ele vinha perto, eu queria saber como é que estava a vida dele, o que ele estava fazendo e tal, né? Esse momento já era separado da mãe dele? Já. Porque tem que contar essa história, gente. São várias histórias. Eles não são, assim, ó, o pai do Daniel não é casado com a mãe do Daniel. Hoje eles são separados. Isso. Mas a gente sempre teve essa relação, de eu estar com os meninos, né? De eu estar dando apoio ali, sempre foi, a vida inteira assim. Né? A família nunca se desconectou, ficou o pai longe do filho, nunca teve isso. Né? A gente sempre esteve perto. E nesses momentos era um momento assim, de um filho adolescente, criado em periferia. Isso o Daniel tinha quantos anos? Quando a gente teve esse desentendimento foi lá por volta dos 20 anos. 20 anos. Mas era assim, você criar 2 filhos numa periferia é complicado para um pai e para uma mãe. Porque nós estamos trabalhando e os filhos, o meu outro filho sempre fora de casa por causa do futebol. E o Daniel nessas questões de tentar uma coisa, tentar outra e... Pô, eu só preciso saber o que você quer para eu te ajudar. E ele mesmo não estava achando o caminho dele. Só que eu também não entendia. Eu queria que ele seguisse o que eu aprendi. Faculdade. Isso, então os pais... Carteira assinada. Isso, então os pais, hoje eu aconselho os pais. Observa bem o que o seu filho quer. Apoie ele no que ele estiver fazendo. Né? Então, ele entende a minha cobrança e eu também entendo que eu muitas vezes peguei pesado, mas porque eu aprendi assim. Então a gente faz as coisas conforme a gente aprendeu na vida. Mas era pro bem dele, né? Eu cobrar isso. Mas chegou esse momento que a gente se desentendeu feio. Não teve agressão, não teve nada, mas a gente brigou feio pelo telefone. Eu não procurei ele, não me procurou. Ele se afastou. E eu, como pai, tô na minha. O dia que ele quiser conversar comigo, né? Então, na minha cabeça, eu estava na minha razão e era ele que tinha que me procurar. E nisso ele já tinha ingressado nesse caminho, né? Já estava iniciado ali.
Mas como ele já disse em alguns lugares, tipo assim, não estava andando. Então um dia, teve a ocasião no Dia dos Pais, ele me procurou. Aí ele veio eu estava na casa dos meus pais, foi um almoço de família, ele me procurou, falou, vim aqui te pedir perdão, minha vida tá assim, eu tô fazendo isso, aquilo. Abracei ele, aí volta lá no que eu falei, essa história de eu conhecer o funk, de eu saber o que ele estava fazendo. E ele mesmo disse que depois que ele teve o meu perdão, que começou a andar. É uma impressão que ele tem, né? É difícil você, do dia para a noite, você chegar numa loja e você olhar e falar, poxa, posso levar os 10 pares de tênis. O que eu faço, todo mundo acha bonito. Aonde eu vou, né, ter aquela bajulação. E o meu papel é trazer ele para o chão. É chegar nele, orientar, olha, aquela pessoa, né, toma cuidado, tal atitude, tal pessoa e tal. Então, assim, eu sou aquele que chega e às vezes dá uma notícia que não é tão boa. Falo, pô, isso daqui não dá para fazer assim, vamos fazer de outro jeito. Então, de uma maneira de falar com que ele entenda que não é uma cobrança, mas para o melhor para ele, né? Então, eu acho que eu tenho muito esse papel. Às vezes eu brinco com ele, eu falo, eu sou o chato da sua vida. Então, ele sabe que quando eu ligo ou quando eu sento assim do lado, eu vou falar alguma coisa que é para o bem dele, é para alertar. E esses momentos é assim, na hora que vem aquela pressão. Teve uma época que teve uma situação muito ruim com o Léo Dias, então assim, teve um período muito conturbado, né? Então Aí ele chegou e falou, quero meu pai. A gente vê que ele precisa de ajuda, precisa da gente, ou agora que teve o lançamento do álbum, ele estava muito assim, ansioso, preocupado, a gente entende que é uma responsabilidade, então é um momento da gente estar mais próximo, entender ali, falar, pô, vamos, você é capaz. Então, existem esses momentos, sim. Agora vem um momento, né, que a gente está numa situação assim, complicadérrimas e gostosa, do ser avô. Isso, muito bom. E ele fala muito, e ele explicou dizendo assim, eu não sei se na época que ele fez a carta ele já sabia que era pai, provavelmente sim, mas ele entra assim e fala assim, eu gostaria de ser o pai para o meu filho igual eu tive o meu pai. Com essa responsabilidade desse avô agora. Então, eu acho que a gente está ansioso, talvez é como se fosse nascer mais um filho para mim. Eu acho que é isso, ser avô, né? Porque eu vejo como é o meu pai com ele. E o meu filho, e o Daniel, tem uma paixão pelo meu pai assim, que ultrapassa todos os limites. Porque meu pai ficou muito próximo dele em toda a infância. Como eu trabalhava muito, muitas vezes quem fazia esse papel era meu pai. De levar num campo, de estar ali no dia a dia, de buscar na escola. E então, essa responsabilidade você está sentindo agora? Então agora... Você está pesando isso agora? Eu quero ter isso, apesar, né, que a Lorena é do Rio, então a gente ainda não sabe se eles vão morar aqui, se vai morar lá, mas eu quero ter essa proximidade com o meu neto também, igual o meu pai foi com ele, né? Então é muito legal, é um sonho que está se realizando. Para nós é uma continuação nossa. Você vê aquela pessoa chegando, né, que é uma continuação da nossa família. Então estamos todos felizes, ansiosos pela chegada. O Daniel está muito feliz. E agora a gente aguardar, né? E como é que vocês estão reagindo, né? Eu tô vendo o Daniel postar muita coisa, a questão do preconceito, né? Como é que vocês estão sentindo isso, assim, e dando o auxílio emocional para ele em relação a isso? Eu acho que nesse momento, e o Daniel fala muito isso, a opinião que me importa são esses aqui. Muitas vezes ele fala da gente, que é a família e os amigos, as pessoas que construíram isso com ele. E a Lorena, a gente apoia ela muito, a gente está muito feliz com a Lorena, é uma pessoa maravilhosa, uma menina trabalhadora, que tem as conquistas dela, é uma guerreira, uma menina forte. E a gente abraça, claro, por todos os motivos. Mas não é fácil. Não é fácil e a gente está ali para dar o suporte. É algo horrível, é algo que é desprezível, né, o que algumas pessoas fazem. Mas a gente tem a cabeça erguida e a gente vai ultrapassar esses problemas.
né? E o problema são dessas pessoas. A gente não, a gente está feliz, está bem, e ela está conectada com a gente e a gente dá muito amor para ela e muito apoio. Mas dois. a gente sente na rede social essa dor dele. É. E essa dor do MC Daniel é a mesma dor do Daniel? É a mesma. Ele já chorou assim essa situação? Infelizmente existe isso. As pessoas são maldosas, elas expõem isso de uma maneira assim aberta. Eu não vejo motivo, é desprezível isso. Então, às vezes a gente tem aquela revolta de querer ir na rede social e ir contra. Eu não vi você fazendo isso. É porque eu tenho muito cuidado com isso, né? Às vezes a gente não se coloca publicamente porque é tão difícil, porque se você fala, vão dizer, o pai, olha aí, tá querendo se aparecer por um problema, né? E o pai tá se aparecendo. E talvez se você não fala, será que eles não estão nem aí? E é mentira. A gente vive uma vida real, então a vida da internet, às vezes, ela não é, muitas vezes, o que está ali. Mas entre nós, internamente, a gente dá muito apoio para ela. E a gente repudia essas ações. Eu só não posso ficar ali todo dia batendo, colocando ali, né, para dar palco para esse tipo de gente. E também para não trazer as coisas para mim. O pai ou a mãe do MC Daniel falou tal coisa. Mas a gente apoia eles em tudo e a gente repudia totalmente. Era um ponto legal que você entrou, que é a questão, né? O pai do MC Daniel virou um influenciador, né? E o influenciador que influencia muitos pais, e é essa situação que a gente gostaria que você passasse mesmo para o pessoal de casa, mostrando que um pai, ele tem os altos e baixos que ele pode apoiar, e pensando assim, olha, será que você não quer ir por esse lado? Estudar, até eu entender que é a questão do artista, né? Eu lido assim com a rede social com muito cuidado, né? Porque é o que eu falei. Se eu for lá e falar alguma coisa e colocar alguma coisa, alguém pode pegar lá o pai do MC Daniel. E eu não quero trazer esse tipo de situação para o meu filho. Então, apesar de eu ter ali alguns seguidores, eu não fico ali usando sempre eu colocando a minha imagem ali toda hora. Muitas vezes o que eu posto nos meus stories, nas minhas coisas, são coisas do Daniel. São coisas do meu outro filho, são coisas da minha família. Eu mesmo não fico ali sempre me posicionando com algumas coisas, colocando, porque isso é um caminho sem volta. Se você se expõe ali e fica sempre, você fica meio refém daquilo. Então, eu gosto de viver a minha vida tranquilo, né? E tenho muito orgulho de ser o pai do Daniel, e eu prefiro aparecer só quando eu vou fazer alguma coisa que é para mim, para os meus eventos, que nem o Desafio dos MCs. Então, nessa ocasião, eu prefiro aparecer para fazer um convite, para as pessoas participar, trazer o alimento, participar dos nossos eventos, né? Mas o que eu aconselho para o pai é apoiar o filho, entender o universo dele, né? Como eu fui entender o universo do funk, porque uma hora eu tô com ele e ele vai falar, pô, você viu aquela música que eu fiz com o MC e tal? Eu já sei do que ele tá falando. Então eu escuto funk no meu carro. Então você mergulhar nesse universo, de apoiar o filho, assim como eu tenho o universo do futebol, que é do Gustavo, que é atleta, e a gente também participa de algumas coisas desse universo dele. Então é o apoio total, tanto para um quanto para o outro, né? Mas agora eu quero falar da pequena, porque a pequena também passou um tempo atrás que é aquela coisa, de novo é a dor do pai, né? Como é que foi essa história de ninguém acreditar que ela era a irmã do Daniel e ele teve que ir na escola e fazer aquele alvoroço todo? Então, o que aconteceu? Então, aí que tá, é algo espontâneo, porque... Mas ela estava tendo um monte de preconceito na escola, porque ela falava que era irmã dele? Como é que foi a história? Não, foi assim, ela tem 12 anos, fez agora 12 anos. Então é uma idade, né, que está ali pré-adolescente e tal. Então ela teve ali um atrito com as amiguinhas, né? Deve ser alguma divergência entre elas. Não é bullying, né? Porque depois as pessoas... não foi bullying. Quando coloca, gente, não foi bullying. Quando coloca, é bullying e tal, muitas vezes é para chamar a matéria.
Eu Mas pensei foi, que era bullying. não, mas foi aquela divergência assim de criança, de adolescente, né? E ela estava chegando uns dias muito triste com isso. Porque aí elas têm essa divergência, não falam uma com a outra, fica meio isolada, e é o que acontece. E um dia eu cheguei lá, na casa do Daniel, porque eles moram em outra casa. E ele me pergunta, pô, como é que tá a neném? Eles chamam ela, né? Como é que tá a Marina? Ah, tá bem, só chegou um dia meio triste, tá chegando triste em casa. Ah, mas por quê, pai? O Daniel perguntou. Ah, porque teve um probleminha com as amiguinhas na escola, não estão falando com ela. Aí ele falou, o quê? Ninguém quer falar com a Marina? Peraí, então eu vou lá buscar minha irmã na escola. Então partiu dele isso. Mas assim, como às vezes o Daniel é meio, né, tem umas ideias assim muito malucas, eu nem imaginava que ele fosse fazer isso. Porque eu sei da correria dele. Aí eu pensei, Tá brincando. não vai conseguir, porque, pô, é tão corrido, né? Eis que um dia ele liga de manhã e fala assim, ó, tô indo buscar a Marina, que horas que ela sai? Pô, sai 12:30. Aí eu já tive que correr, porque eu sei que é o tumulto, onde ele vai. Aí eu corri na escola, avisei o segurança, falei assim, ó, arruma um lugar aqui pra ele parar o carro, que ele tá vindo buscar a irmã dele. Então, assim, a Marina já tinha 11 mil seguidores. Já é muita coisa para uma menina de 11 anos. E ele chegou na escola. Quando ele chegou, foi aquele tumulto que todo mundo viu. E ele foi buscar ela como irmão. Um irmão buscando uma irmã na escola. Só que aí as coisas com ele viram uma proporção muito grande. Gostosa. De uma hora para outra, ela foi para 86 mil seguidores. No mesmo dia. Gente. E aí começou assim, o pessoal de TV ligando para saber como é que foi a história e tal. Então foi assim uma avalanche. E ela é quietinha, ela não fica também... Ela é tímida, né? Se você entrar no Instagram dela ali, ela posta as coisinhas dela, ela também não fica, né, colocando assim, se vangloriando talvez, ou querendo se aproveitar disso. Então Deus é tão bom com o Daniel, que até os irmãos que Deus deu para ele, eles vivem de uma forma normal. O Gustavo não faz isso, não fica usando a imagem dele. A Marina, a mesma coisa. Né? Tem a outra irmã, que é a Rebeca, é a mesma coisa, que mora na Inglaterra. Então todo mundo age assim, Aconteceu, todo mundo de uma forma normal. Só que aí foi uma coisa assim, muito grande, né? A minha esposa, que a Joelma ficou preocupada, porque foi tudo muito de repente. Mas agora as coisas já estão calmas. Eu falei para ela... até se falar. Não, tá tudo certo na escola. E eu falei assim pra minha filha, e aí, o que você quer fazer com isso? Você quer ser influenciadora? Aproveitar alguma coisa? Eu tô aqui pra, né? Você quer seguir? Porque ela adora fazer vídeo, fotos, fotografa muito bem, né? Aí ela, não, papai, pra mim tá bom, eu quero continuar como eu tô. Que bom. Não quero, né, essa coisa de ficar aparecendo. Então, o artista verdadeiro da família é o Daniel. Só tem um, esse tem Daniel. Um jogador e um artista. Isso. E ela, vamos ver o que ela vai querer pro futuro, né? Vamos agora falar do futebol. Sim. O polêmico futebol, né? Que delícia que é esse futebol. Como surgiu a ideia? A ideia é muito bacana você perguntar isso. A ideia surgiu entre o Daniel e o Pose, né? No Rio, porque eles têm um jogo lá de segunda-feira. Como o Daniel ia muito pro Rio naquela época. Já existia esse jogo? Não, existia ali um jogo entre eles de amigo, né? E um dia o Daniel, conversando com o Pose, falou assim, pô, a gente podia fazer esse jogo para arrecadar alimento e tal, time do Rio contra os MCs do Rio contra o de São Paulo e tal. E aí ele me trouxe essa ideia. Aí eu falei, pô, legal. Aí eu falei assim, e o que você quer? Um estádio? Porque aí a gente vai ter que conectar todo mundo, saber quem são os artistas, quem vai participar. E aí ele falou, é isso. Eu falei, então, eu sentei com a equipe da Main Street, que tem os artistas no Rio, e a gente começou a idealizar isso de uma forma mais organizada. Então, a gente trazer para eles uma experiência de atleta, com uniforme, com vestiário tudo certinho, com o rosto deles, com coletiva de imprensa, tudo aquilo que você acompanhou, e a gente trazer isso para um estádio, para um evento, para arrecadação de alimento. Então foi o que a gente fez, o primeiro no Rio,
lá no Engenhão, teve aqui em São Paulo e teve em Florianópolis. A gente ainda pretende fazer mais 2 até o final do ano. Quantas toneladas de alimento foi para a CUFA? Até agora a gente conseguiu, foram 30 mil toneladas. Não, 30 toneladas, 30 mil não, 30 toneladas. 30 toneladas de alimento. Isso. E daí eles se reúnem e como é que vocês Porque fazem a escolha deles? É o Daniel mesmo que escolhe? Dos atletas? Então, a gente manda convite para vários, né? Geralmente são aqueles que estão mais próximos, né? Porque tem artista que falam, tem artista que não, ou tem artista que não joga futebol. Também não adianta a gente trazer um espetáculo que não tenha desempenho, porque o legal do Desafio dos MCs é isso, que ali eles realmente querem ganhar a partida. A gente viu aí como foi lá no Canindé. Então, para baixar um pouquinho a temperatura... As energias. Daí vocês misturaram, né? Não tá mais Rio-São Paulo. Agora isso, já então, misturou. Para baixar um pouquinho essa dizendo assim, ó, é só para questão de alimento, calma. Isso, fizemos o primeiro jogo no Rio. Deu São Paulo, lá no Rio. O segundo jogo deu Rio aqui em São Paulo. Olha que negócio louco, né? E, o terceiro jogo, o que a gente fez? A gente juntou os 2 times, misturou e trouxemos a arrecadação. Foram Sul, né? 16 mil pessoas no estádio lá do Figueirense e levamos essa arrecadação para as vítimas das enchentes no Sul. Legal, então deu uma baixada na temperatura, todo mundo amigo, tá tudo certo. E a gente vai levar essa rivalidade para o final do ano no Maracanã. O próximo é só no final do ano? A gente ainda vai ter um jogo antes, mas aguardem aí que são algumas novidades. Fofoca. A gente está querendo fazer o funk contra algum gênero musical. Que legal. O funk é contra o sertanejo. Pode ser que seja o sertanejo, pode ser que Daniel seja tá gravando muito com o sertanejo. Pode ser que seja o pagode, né? Pode ser o funk contra os outros. Porque daí pega um pouquinho de cada um. Isso, mas a gente tá com essa ideia aí. A gente só o funk só para o MPB, daí mistura tudo. Música popular brasileira. A gente ainda tá tentando encaixar isso, mas é uma ideia que vai acontecer. Vai ser aqui em São Paulo? Não, em São Paulo não. A gente está vendo o estado aí que vai ser. Vai ser Goiânia, eu tenho certeza. Vem aquela. Pode ser. Eu acho que vai ser Goiânia, que vai ser aquele monte de sertanejo. Pode ser, vai ser muito legal. Daniel grava muito com sertanejo, gente, certeza. O funk hoje está muito misturado, né? Você vê, o Daniel gravou samba, vamos de pagodinho e tal, samba de malandro. Essa música estourou, né? Estourou, graças a Deus. Ele já havia gravado com o Camisa 10, né? Ele tem uma música com o Camisa 10, então eu acho legal essa troca, né? Entre os gêneros, é muito saudável, porque você tem o público do sertanejo que começa a olhar o funk com outros olhos. Porque o sertanejo, assim, eu acho que todo mundo ama o sertanejo. Então é um espaço que a gente tem, né, para fazer essa troca. Então a gente está com essa ideia aí pro futuro. E esse algum jogo artista que você sonha que você gosta, que você fala assim, eu queria tanto que meu filho gravasse com esse cara? Tem vários, hein? Só um. Poxa, de qual gênero? Não, porque você gosta. Do que eu... você fala assim, nossa, vai ser o sonho. Igual assim, amizade com o Whindersson, né? Ele falava assim que o sonho do pai dele, a hora que viu ele jogando, ele lutando contra o Popó, ele falou assim, ele torcia pelo Popó, né? Como era muito fã do Popó. E você, assim, que artista que você vai olhar e falar, meu filho tá cantando com esse cara, não tô acreditando. Antes de eu responder sua pergunta, a gente está no mês de setembro. Na nossa vida, eu vou dizer assim, na vida do Daniel, parece que a gente já andou uns 5 anos esse ano. Porque de ver o Daniel no início do ano ali na Dança dos Famosos, é algo surreal. E ver o tanto que ele se dedicou e o que ele ali fez, é muito difícil. Vocês não fazem ideia do que é aquele ensaio. Eu vou falar que eu vou jogar um antes, que a mídia ela não noticiou muito, mas o Daniel fez um desfile internacional, né? Isso, então. Tudo isso aconteceu esse ano. Foi de arrepiar. Esse desfile, depois veio a Dança dos Famosos. Então aí tem essa questão dele, né, acertar nessas músicas. E agora gravando com a Ludmilla. São sonhos realizados. Eu gostaria de ver ele muito com o Sorriso Maroto. Sorriso Maroto! Com o Xande de Pilares também, que eu sou fã demais. E ele é um cara maravilhoso. Então, assim... Só não juntou, porque isso aí já não, eles se falam e tal. O Daniel com ele, né? Não, só não juntou ainda a Liga da Música, vai acontecer. Mas quem sabe um dia, tudo é o tempo de Deus, né? Então eu gostaria muito de ver esse feat aí acontecer.
Então, É um dos, mas tem vários, né? Que isso eu vou ficar falando aqui, mas é um dos que eu gosto muito. Cris, eu vou tirar um pouquinho os filhos, tá? E Dessa eu conversa. gostaria de perguntar para você, qual é o maior sonho do Cris? Nossa Senhora. Porque assim, quero ter um filho. Não, mas os filhos... Eu acho que assim, quando você é pai, é tão difícil. O meu sonho é estar nos meus filhos. Hoje, eu me sinto assim. Eu não tenho um sonho assim de, eu queria tanto tal coisa. Engraçado. Material, né? É engraçado, eu não tenho isso mais. Porque, graças a Deus, eu tenho onde morar, eu tenho minha saúde. O meu sonho mesmo é ver os meus filhos desempenhando, porque eles são minha vida. Então, quando eu vejo, por exemplo, o meu filho Gustavo no campo jogando e eu estou lá assistindo, eu estou realizando o meu sonho. O que eu quero, o sonho maior, é que ele esteja cada vez maior, porque em melhor situação. Quando ele estiver em maior situação, eu estou realizando o meu sonho. E eu ver o Daniel, por exemplo, o Daniel vai cantar no Rock in Rio. Poxa, como que eu ia imaginar lá atrás, quando ele começou, que ele ia estar num lugar desse? O auxiliar de limpeza tá no Rock in Rio. Não é porque eu não acredito nele, é porque, assim, como que você vai idealizar isso? É uma loucura. Você não sabe até onde pode chegar. A verdade é essa. E ele vai alcançando e ele vai se superando. Então, eu não vou falar nem que é sonho. O meu desejo é ver eles cada vez melhor. E sonho, eu acho que eu já realizei em vê-los bem. E agora você avô, é mais um sonho. Eu acho que é isso. Essa é a vida. Para mim, a minha vida é essa. Se você pudesse, aí no tempo, né, passar 5 anos, o que você falaria pro Cris de 5 anos atrás? Atrás? Nossa. É muita luta, porque a gente não imagina que a gente vai chegar aqui, né? Porque você vive tantas situações, tantas dificuldades, né? A vida da gente. E é muito louco isso, porque vou te dar um exemplo. Como que eu ia imaginar que eu ia estar aqui falando com uma pessoa igual a você? Nunca na minha vida. E do nada você está sentado num programa de TV, assistindo seu filho no palco, do nada você conhece pessoas que você jamais imaginaria e parece que é tudo uma ilusão, um sonho, né? Que você está vivendo aquilo. Mas eu sempre visualizei coisas boas nesses 5 anos atrás. Apesar das dificuldades, eu imaginava coisas boas para nós, né, na nossa vida. Mas eu não sabia que Deus ia abençoar tanto. Então, a gente sempre passou só para os filhos exemplo. Você tem que ser trabalhador, você tem que ser honesto, você tem que ser... não pode prejudicar as pessoas. E é isso, e eles seguiram. Então, é algo que foi uma bênção de Deus mesmo. Dizer assim que você plantou tudo isso que você está colhendo hoje. Eu acredito, muito amor e respeito. Acredito muito nisso. As pessoas falam, mas se eles são assim, é porque vocês ensinaram. Porque vocês têm a contribuição, né? E às vezes a gente fica assim, será que eu mereço tanto que está acontecendo? Mas eu acho que é isso, acho que são as mãos de Deus mesmo. Eu falo que a base de tudo é o honrar pai e mãe. E você faz isso, ensinou isso pro Daniel, e o Daniel com certeza vai ensinar pro filho dele, que é o honrar pai e mãe. E eu falo que ele vai ser um pai muito, mas muito melhor do que eu, porque ele tem mais informação, ele tem mais vivência. O que ele viveu com 27 anos, eu quando tinha 27 anos não vivi o que ele viveu. Não tomei tantas decisões importantes, não fiz tantas coisas importantes, ele fez. Então, ele tem uma experiência que eu não tenho. E ele vai ter um suporte que talvez eu não tive. Que é a questão dessa evolução mesmo. O que evoluiu dos meus avós, dos meus pais, o que evoluiu para mim e o que vai evoluir para ele. É isso. Evolução. Muito obrigada pelo bate-papo, muito obrigada aí por liberar um pouquinho da sua agenda. Imagina. Aí. Assim, o programa na TV com a Madrinha está de portas abertas sempre para vocês, porque o Daniel abre a porta para mim sempre. A Madrinha está aqui, ele atende com o maior carinho do mundo. Legal, e eu sei
Isso para mim é muito especial. Sim. Mas você é a base de tudo, porque você trouxe a madrinha. É porque tudo era para acontecer. Eu agradeço você imensamente, te agradeço. Que Deus te abençoe cada vez mais, que você Amém. cresça cada vez mais, que seu trabalho seja cada vez mais reconhecido, né? Porque você merece isso. A nossa madrinha. Amém, respeito e aceito. Obrigada, viu? De nada, imagina. Ai, que papo gostoso. Bora. Melhor tradução, não é não? Vai ficar bom aí?